Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias de hoje, segunda-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem aí atualizações em relação a 777, né? O pessoal voltou para Miami, mas tem alguns desdobramentos aqui, principalmente em relação a reforços, né? O pessoal da 777 já começou aí a mapear, né? Se colocou à disposição ali e começou aí esse mapeamento para reforçar o time do Vasco para a Série B do Campeonato Brasileiro. O tempo é curto, né? A Série B para o Vasco começa no dia 9 de abril e a janela de transferências do Brasil, do futebol brasileiro, fecha no dia 12 de abril. Então o Vasco tem até o dia 12 para poder reforçar a equipe, pelo menos para o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre isso, sobre Zé Ricardo. Tem muita coisa aqui para a gente conversar nesse vídeo que vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo com o recado do OneFootball. Você já tem o OneFootball no seu celular? Não? Então tá dando mole, né, meu amigo? Porque quem é apaixonado por futebol tem que ter o aplicativo OneFootball no celular. É um aplicativo completo onde você fica por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo do futebol. Futebol nacional, internacional, as notícias do Vasco, tem futebol ao vivo também, transmissão de mais de 10 campeonatos europeus ao vivo e de graça, sem ter que pagar nada por isso. Então não perca tempo, baixe o OneFootball no link que está aqui na descrição do vídeo. Está aparecendo também o QR Code na sua tela, você pode apontar a câmera do seu celular e baixar completamente de graça. O OneFootball é um parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, e essa semana promete ser muito agitada no Vasco, hein? Teremos uma votação muito importante na quinta-feira. Quinta-feira, dia 24, às 19 horas, o Conselho Deliberativo do Vasco vai votar a inclusão da SAF no Estatuto. Um passo importante aí em relação à SAF. Não é ainda a votação definitiva, né? Não é, ó, votou na quinta-feira, tá aprovado, começou tudo. Não, é a primeira parte desse processo, né? Essa primeira parte é a inclusão da SAF no Estatuto do Vasco, porque no atual Estatuto do Vasco não tem, né, nenhum trecho que diz que o clube pode virar SAF. Então essa primeira votação é para isso. Vai acontecer aí na quinta-feira, dia 24, às 19 horas. A tendência é que seja aprovado aí com facilidade, né? A inclusão da SAF no Estatuto. E aí depois teremos aí outras votações em relação a esse processo da SAF, que deve aí demorar mais um tempinho, até o processo ser concluído. Eu acho que vai acabar mesmo lá para maio, junho, talvez até julho, né? É uma coisa que demora um pouquinho. Mas na quinta-feira já teremos aí um passo importante, até mesmo para ter aí um termômetro, né, de ver como vai votar lá na frente o Conselho Deliberativo. Então, quinta-feira, dia 24, às 19 horas, provavelmente terá a transmissão da Vasco TV, ainda não foi divulgado aqui, mas provavelmente terá. Bom, e já que falamos aqui de SAF, né, vamos começar a falar de 777. Os executivos da 777 passaram os últimos 4 dias aqui no Rio de Janeiro, foram embora logo após o jogo Vasco-Flamengo, né, do último domingo, e agora a gente tem algumas coisas aqui para atualizar sobre isso. A matéria do Globoesporte.com diz que pessoas ligadas ao Vasco afirmaram que a visita da 777 foi considerada muito positiva e o Josh Vander reafirmou ali o compromisso de investir no Cruz Maltino. Além disso, comissão técnica e jogadores do Vasco estão sendo avaliados para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A informação é que todo mundo está sendo observado. Num primeiro momento, o Josh Vander até gostou da partida do Vasco ontem, né? Principalmente no primeiro tempo. No entanto, o americano afirmou que nada é indefinitivo. Portanto, não estão descartadas aí no curto prazo mudanças no elenco e também, quem sabe, na comissão técnica. Porém, a tendência é que, pelo menos nesse primeiro momento, não haja mudanças drásticas, né, em relação à comissão técnica e etc e tal. Apenas mesmo a contratação de alguns jogadores para posições que o Vasco está carente. A informação do Globoesporte.com é que o Josh Vander disponibilizou as equipes de futebol dos times que pertencem a 777 Partners
entre eles o Genoa, para auxiliarem o Vasco na busca por reforços. Além disso, todas as outras negociações que o Vasco estava fazendo, né, que estava em andamento, foram congeladas ali a pedido do Josh Vander, para que esses nomes, né, possam ser avaliados aí pelo scout, né, pelo pessoal ali da 777. Quem vai ficar em contato direto com o departamento de futebol do Vasco será o Juan Arciniegas, o diretor executivo da 777. Ele que vai manter ali o contato, né, junto com o departamento de futebol do Vasco. Vai ser o elo entre as duas partes. A primeira ajuda acessível da 777 ao Vasco da Gama será de material humano e tecnológico. Toda a equipe de mapeamento de jogadores scout do Genoa, time italiano que pertence à 777, será mobilizada para encontrar boas opções de reforços no mercado que se encaixem nas necessidades financeiras e técnicas do Vasco da Gama. Então, a partir de agora, o pessoal da 777, né, os analistas de desempenho, scout ali da 777, vão começar a analisar o mercado brasileiro para tentar buscar ali algumas contratações, algumas peças, né, que se encaixem na realidade do Vasco, né, e que sejam úteis ali para a Série B do Campeonato Brasileiro. Essa é a informação do Globoesporte.com. De acordo com o Globoesporte.com, as posições carentes do elenco do Vasco que foram detectadas ali pela 77, também pelo Departamento de Futebol do Vasco da Gama, foram as laterais, o meio de campo de criação, né, mais um meia de criação, e principalmente atacantes de velocidade. Então o Vasco vai buscar aí nos próximos dias, com o auxílio aí do scout da 777, jogadores para essa posição. Para essas posições, na verdade. Porém, o tempo é curto, né? O Vasco estreia na Série B no dia 9 de abril e a janela de transferências do futebol brasileiro termina no dia 12 de abril, né? Fecha no dia 12 de abril. Se o Vasco não contratar até o dia 12 de abril, não pode contratar ninguém até a reabertura da janela, que vai acontecer em julho. Provavelmente em julho a SAF já terá sido aprovada, né? Se os ritos acontecerem da forma como todo mundo está esperando. Mas aí a 777 só poderia contratar jogadores ali para o segundo turno, né? E o primeiro turno seria um desespero. Então a ideia é que até o dia 12 chegue aí alguns reforços para, já nesse início de Série B, ajudarem o Vasco a ter um ano um pouquinho mais tranquilo. Outra pauta que foi muito comentada ontem, mas isso mais entre os torcedores, era de uma possível demissão do Zé Ricardo, né, por conta do baixo desempenho do Vasco, principalmente nos clássicos, né, o Vasco perdeu todos os clássicos, e a eliminação precoce na Copa do Brasil para a Juazeirense. Uma boa parte da torcida do Vasco já queria o fim do trabalho do Zé Ricardo, mas a informação que a gente tem é que internamente dentro do Vasco, o Zé Ricardo é avaliado positivamente pela diretoria. Ele atingiu ali as metas estabelecidas para esse começo do ano. O único tropeço mesmo significativo foi a eliminação da Copa do Brasil, isso de acordo com a diretoria, tá? E com isso, neste momento, é muito difícil uma demissão do Zé Ricardo, uma troca no comando técnico. A tendência é que ele inicie, né, a Série B do Campeonato Brasileiro no comando do Vasco da Gama. No mais é isso, meus amigos. Essas eram as informações que eu tinha para atualizar para vocês nessa segunda-feira. Volto amanhã de manhã para falar mais sobre o nosso Vasco da Gama. Um grande abraço, deixe o seu like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal também. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!